Glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Hoje nós vamos ler uma palavra que está em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo de número 8. E ao anjo que está na igreja de Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não padecerá o dano da segunda morte. Até aqui, palavra do Senhor. Então o Senhor tem dado essa palavra e tem soprado essa palavra Esmirna no meu coração. E eu tenho observado essa escritura, principalmente nessa parte do Apocalipse, e o Senhor falou sobre Esmirna. Eu quero dizer, Esmirna quer dizer assim, amiga inseparável. Também significa perfume aromático ou algo para fazer incenso, como mirra. Também é sinônimo de determinação, liderança e também independência. E assim sucessivamente segue o significado de Esmirna. Mas o que o Espírito está dizendo aqui é sobre justamente as coisas que aconteceriam. Então, ao anjo da igreja de Esmirna escreve isto. Quem é que mandou escrever isso? A palavra diz que é o primeiro e o último, aquele que foi morto e ressuscitou, e reviveu. E ele disse que conhece as nossas obras, ele conhece as nossas fraquezas, nossas pobreza e as nossas limitações. Também ele diz assim sobre as blasfêmias daqueles que diz que é e não são, mas são moradas de Satanás. E ele fala para que nós não tenha medo das coisas que há de padecer, de acontecer. Eis que o inimigo lançará algum de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então essa é a leitura. Eu fiz questão de ler 2 vezes, porque como é algo do Apocalipse, é algo profético. Então aqui, quem determinou essas palavras para que João escrevesse foi Jesus, o primeiro e o último. Então ele está no princípio e ele está no fim. E nós podemos ver as coisas que ele ordenou para que nós também no dia de hoje observasse essas coisas que estão acontecendo. E aqui a palavra diz que alguns de nós eram lançados em prisões para ser tentados.
E isso nos chama muito a atenção, tanto pelo nome Esmirna e o significado desse nome, também como a palavra nos instrui a observar. Porque as prisões, muitas vezes nós observamos de uma forma assim, biblicamente, olhando o contexto da época era diferente, mas como a palavra de Deus ela é viva e eficaz e nada passa sem que a palavra se cumpra, aqui nós estamos diante de uma profecia. Então hoje nós temos vários tipos de prisão e o inimigo realmente tem lançado algum de nós nas prisões. Que tipo de prisões que nós somos tentados hoje? Muitas vezes nós somos tentados pela ganância do dinheiro e a gente fica preso num contexto obcecado para conseguir algo. Muitas vezes o inimigo lança alguns que está no nosso meio, nas trevas exterior, lança na rua, lança na bebida, nas drogas, no vício, no poder do álcool, na criminalidade, para ser tentado. Então muitas vezes nós estamos vendo acontecer isso realmente, e essas prisões elas estão no nosso meio e nós estamos vendo isso. Eu quero dizer para vocês, o livro da oração aqui está cheio, e eu digo, cadê esse povo que pede oração? O povo desaparece, o povo some. Então o povo quer as bênçãos de Deus, o povo almeja por libertação, o povo almeja por portas abertas, pessoas que estão presas, mas o povo não anda buscando realmente a presença de Deus. Então, por isso a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, por causa da incredulidade. E o anjo aqui ele nos alerta sobre essas tribulações, sobre pobreza, sobre blasfêmios, pessoas que diz ser e não são. Aqui está falando que os povos que se diz ser judeus e não eram. E aqui também o povo diz ser cristão e não são, não pratica, não testifica, não testemunha, não busca a expressão de ser cristão. Então hoje nós estamos vivendo um contexto de vida muito similar a esse contexto que a palavra está nos mostrando hoje. E ele disse para que nós não temesse nada dessas coisas que está acontecendo no nosso meio, mas que para nós continuar sendo fiel, para nós continuar no objetivo, porque aqui tem uma promessa muito grande: aqueles que vencer não passará e não provará o dano da segunda morte, porque a palavra diz que está lícito o homem morrer somente uma vez, e essa segunda morte é a morte eterna, é a morte espiritual. Então o Senhor ele nos alerta, porque ainda que o inimigo lance alguns de nós no meio da prisão, para que nós não temos medo de continuar pregando a palavra de Deus, continuar orando pelas pessoas. E essa semana mesmo eu estava vendo o inimigo colocando medo nas pessoas, para que nós possamos deixar de orar pelas pessoas. Eu vi o inimigo falando como se fosse uma pessoa amigável, uma pessoa amável, dizendo assim para que nós não possamos ficar orando pelas pessoas, colocando as mãos nas pessoas, repreendendo espírito maligno, porque isso ia causar danos na nossa vida e trazendo um amedrontamento para as pessoas que oram umas pelas outras. Jesus disse: ponharão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão o demônio,
Se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano te sucederá. Então nós temos que crer na palavra, não deixar o inimigo usar pessoas para nos afrontar, nos colocar medo, para nós abandonar o que Deus tem nos deixado. Vamos continuar orando, vamos continuar firme, vamos continuar batalhando e vamos fechar o nosso ouvido para esse tipo de conversa, para esse tipo de afronta que afronta as nossas almas. Então nós temos que seguir em frente com Jesus, porque ele disse ao anjo da igreja de Esmirna: escreve isso, que é o primeiro e o último, e ele reviveu. Então, para que nós não tememos essas obras, essas moradas de Satanás. O que significa sinagoga? Significa templo, significa local de habitação. Então, aqui a palavra está dizendo que muitas pessoas dizem ser cristão e não são, porém são moradas de demônios, são moradas de Satanás, são moradas de espírito maligno. A pessoa abre um espaço num espírito, numa vida enganosa, e toma por posse um espírito de engano, e esse espírito começa a fazer parte da vida dessa pessoa. Então ele pede para que nós possamos observar também os nomes, como eu disse no início. Esmirna quer dizer amiga inseparável ou amigo inseparável, quer dizer aroma, quer dizer cheiro, quer dizer mirra, quer dizer coisas boas, e também quer dizer liderança, também quer dizer determinação, quer dizer independência. Então esse contexto nos ensina cada vez mais nós perseverar e não deixar que o inimigo venha nos amedrontar, não deixar que o inimigo venha nos barrar, porque nós não devemos temer esse tipo de afronta na nossa alma, porque o inimigo justamente ele procura nos amedrontar. Muitas vezes nós temos às vezes sonhos terríveis durante a noite, para que o nosso coração acorde atribulado, palpitando, e nós passa a ter medo do inimigo. Muito pelo contrário, quando nós sentimos a presença de algo espiritual que nos afronta o nosso sono, que nos afronta a nossa vida, que nos afronta a nossa alma, que o nosso corpo começa a sentir algo diferente, nós temos que orar, repreender na voz alta, com determinação, liderar a nossa vida, se posicionar e principalmente ser assim autoritário nessa área mesmo. Nós temos que usar a autoridade que nós temos no nome de Jesus como ministro da palavra, viver o testemunho da palavra de Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Então nós não devemos temer esse tipo de ataque, esse tipo de afronta, porque muitas vezes as pessoas não sabem o poder de fogo que tem na oração. A pessoa não sabe o soldado que nós somos. As pessoas muitas vezes falam coisas para nos amedrontar, tentando nos provar diante de uma conversa, tentando desafiar nós diante de um contexto espiritual. Então nós não devemos temer esse tipo de afronta e desse tipo de ataque espiritual. Nós temos que permanecer firme, liderar a nossa vida, tomar atitudes que afrontam realmente o inimigo, principalmente na oração e na comunhão. Nós temos que ter essa determinação, porque aqui o Senhor falou no meu coração para me falar sobre esse contexto de Esmirna. Então nós temos que, o que o Senhor tem dado é justamente isso, para que nós não bambeamos a rédea, para que nós não soltamos a mão do cabo do arado, e também para que nós possamos almejar
a viver na vida eterna. Porque aqui tem uma promessa: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Quem é a igreja? Nós somos igreja, nós somos habitação do Espírito Santo. Então ouça o que o Espírito está dizendo: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então nós aqui temos uma promessa de vida eterna. Nós temos uma promessa, mas será que nós estamos querendo ser provados? Será que nós estamos preparados para esses ataques espirituais? Porque é muito fácil nós fazer a oração do Salmo 91, pedir a proteção da sombra do Senhor, pedir o amparo, pedir Ele como escudo através da sua verdade, e nós não viver na verdade, pedir que Ele coloque o inimigo debaixo dos nossos pés, pedir que o anjo do Senhor acompanhe nós durante o caminho. Várias petições nós pedimos, mas o Senhor diz: aquele que guardar os meus mandamentos, os preceitos da minha lei, esse será salvo. E a palavra diz: o Senhor é o meu Salvador. Mas o Senhor diz: aquele que guarda as minhas palavras e os meus mandamentos tem a vida eterna. Jesus diz assim, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então são palavras que nós devemos observar. Nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. Nós temos essa aliança com Deus. Como que está a nossa vida com o Senhor? A ponto do inimigo bater o pé e nós sairmos correndo? Não, se o inimigo aparecer para nós, nós temos que orar, repreender, e na determinação que Deus nos deu através do seu Filho amado, nosso Senhor, nós temos que orar sim, repreender. Se possível, colocar a mão na cabeça desse indivíduo, dessa vítima que o inimigo está assolando, orar e repreender. Então nós não devemos temer as coisas que o inimigo nos afronta. E por isso o Senhor nos orienta hoje para que nós tenhamos essa determinação. Porque a palavra de Deus, como ele disse em Esmirna, a palavra de Deus, ela está ao nosso lado. E o que ela quer dizer? Amiga inseparável. O que o Espírito quer dizer? Amigo inseparável. Então, se nós estamos com Jesus, se nós estamos no Espírito Santo, Ele é o nosso amigo inseparável. Ele está do nosso lado. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos promessa e nós temos profecia de Jesus que Ele estaria com nós através do Espírito Santo. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio de vocês. Então não temas. Assim como Ele disse para Josué: eu sou contigo, eu vou na frente. Nós temos que tomar essa palavra e seguir em frente os nossos objetivos. Mas Deus tem coisas grandes para nós. Muitas vezes nós não recebemos porque nós afrouxamos, porque nós saímos da vontade de Deus. Ele diz assim, a mão de Deus está sempre estendida, mas é vocês que saem debaixo dela, porque as vossas transgressões separam vocês do vosso Deus. Então Deus, Ele nos ensina. E aqui hoje nós temos uma palavra justamente. E quando nós falamos de perfume aromático, aqui nós estamos falando sobre amigo inseparável e perfume aromático, ou erva, resina aromática, que quer dizer ao mesmo nome mirra, incenso. Que tipo de incenso que nós estamos preparando para Deus? A palavra de Deus diz que a nossa oração é como o incenso, é como a fumaça do incensário, a fumaça da mirra, que sobe com um cheiro agradável ao Senhor. E o que nos torna, muitas vezes, no céu de bronze, que as nossas orações não passam do telhado?
A palavra nos ensina que a comunhão que nós temos com a nossa esposa, a comunhão que nós temos com os nossos parentes, com os nossos vizinhos ou com o nosso irmão, e isso faz selar o céu e se tornar como a rocha. Então, aqui Deus ordena que nós tenhamos um quebrantamento de coração, que nós sabemos perdoar, que nós sabemos ter comunhão com as pessoas, porque muitas vezes, por causa de algumas picuinhas, alguns fofoca, algumas conversas que não tem sentido, as pessoas acabam se afastando uma da outra, acabam perdendo a comunhão com a outra. E a palavra nos ensina, se nós fazermos uma oferta e nós tivermos alguma indiferença com o nosso irmão, que nós vamos e conserta com o nosso irmão e depois nós volta e apresenta a nossa oferta. Aí Deus recebe a nossa oferta. Então aí está um exemplo. Nós temos andado em comunhão com os nossos irmãos, nós temos perseverado, nós temos obedecido a palavra de Deus. Por que o inimigo está colocando tanta gente na prisão dessa forma? No vício, na bebida, nas drogas, muitos acidentes pelas estradas. Ninguém está livre de sofrer um acidente, mas tem gente que causa o acidente por imprudência realmente. Pessoas que não tomam nota da velocidade da via, pessoas que não têm cuidado nem com a vida dele e nem com a vida dos outros. Uma pessoa dessa pode dizer que é cristão e testemunhar que é cristão, se ele não está zelando nem do próprio corpo, nem da sua própria vida. Tem muita gente que sai da igreja, sai louco, doido, empinando, dando cavalinho de pau. Outros já sai da igreja, já vai para cachaça, já vai para os meios que não devem, e bate no peito dizendo que é cristão. Aqui a palavra de Deus não está nos orientando, que tem pessoas que dizem que são e não são. Então a palavra de Deus ela é renovável, nós estamos vendo o texto dizer realmente o contexto de vida que nós estamos vivendo, e por isso nós temos medo. E o inimigo, basta dar um sopro, basta chacoalhar uma árvore, uma sacolinha que voa, as pessoas já estão arrepiando o cabelo. Passa um passarinho meio baixo, a pessoa já arrepia, dizendo que é assombração, dizendo que é isso, que é aquilo, porque não tem uma preparação espiritual, não tem uma postura diante de Deus para repreender o inimigo. E por isso o inimigo usa pessoas para nos afrontar, para nos colocar medo, dizendo que não é para nós orar, dizendo que é para nós parar de fazer a vontade de Deus. Então hoje o Senhor deu essa palavra, uma palavra com determinação, para que nós possamos usar o que está escrito. Jesus repreendeu o inimigo com o quê? Com o que está escrito. Mas como que nós vamos repreender o inimigo com o que está escrito, sendo que nós não vivemos o que está escrito e nem nós buscamos a saber o que está escrito? O que está escrito é dizer: ame a Deus sobre todas as coisas e ame também o seu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se cumpre toda a lei e todos os profetas. Aí como que a lei de Deus é passada? A lei de Deus está aí para nós servir, para nós cumprir, para nós obedecer. Nós olhamos para os livros da lei, observamos só o que é bom para nós. Aí nós falamos: mas nós vivemos na graça. Nós vivemos na graça, então nós pode tudo. Não. A lei de Deus permanece. Nós temos que observar a lei de Deus do jeito que Jesus falou. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, o nosso irmão como a nós mesmos, aí sim se cumpre a lei. Mas se nós não amamos o nosso irmão a ponto de nós fecharmos o trânsito, a ponto de nós fazer um negócio e querer tirar um pouco que ele tem, a ponto de nós querer aproveitar, talvez numa brincadeira, talvez numa conversa,
Sempre nós queremos que o nosso time ganhamos. Você já parou para pensar? Você como cristão, torcendo contra o teu irmão? Legal isso, né? Então, é só um exemplo. Nós não devemos misturar as coisas, mas é só um exemplo, para que nós possamos observar o tipo de cristão que nós estamos sendo. Até numa brincadeira, num jogo de futebol, nós queremos que o nosso irmão perca, nós queremos tirar proveito em cima daquilo, fazemos aposta de azar, para ver quem é que se sai melhor uma na outra. São torcidas organizadas. Então, o mundo vive nessa ruaça, e por isso as pessoas andam com medo do inimigo, as pessoas andam com medo de orar pelas pessoas, e o inimigo quer nos afrontar, dizendo que se nós continuar orando, vai acontecer alguma coisa com nós. Está repreendido, cancelado todos os tipos de palavras. Nós temos que revestir, assim como está escrito em Efésios capítulo 6, revestir das armaduras de Deus, do poder de Deus, calçar as sandálias, colocar o capacete da salvação, embainhada a palavra de Deus, que é a espada, porque aqui nesse mesmo texto a palavra diz que é como uma espada de dois fios, que divide ossos e medula, a alma e o espírito. Então, que nós possamos hoje observar o contexto de vida que nós estamos vivendo e tentar ser melhor a cada dia e não temer o diabo. Tiago 4 diz assim: obedecei a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Jesus, ele resistiu o diabo, e o diabo fugiu dele, e os anjos chegou e o serviu. Então, a palavra hoje nos ensina: não temeis essas coisas, e procure ser fiel até o fim, e terá a coroa da vida. Nós queremos essa coroa? Nós queremos ser coroados com a coroa da vida? Então o anjo da igreja de Esmirna quer dizer justamente isso. Então vamos continuar com a palavra, que é o amigo, amiga inseparável. Vamos continuar firme no propósito, na nossa oração, na nossa determinação, na nossa liderança, porque bem-aventurado é o homem que medita na lei de Deus de noite e de dia, e não se desvia e nem se assenta à mesa dos escarnecedores. Assim como diz a palavra, aqueles que se diz que são e não são. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Bendito e santo é o Cordeiro. Ao momento da nossa oração, nós estamos aqui com o livro da oração, o nome cheio, e nós vamos estar orando por todos esses pedidos de oração, e vamos continuar orando, repreendendo mesmo o inimigo. Não vamos deixar o inimigo adentrar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Vamos fechar as portas, a boca, os olhos, ouvido, pensamentos. Vamos fechar toda as nossas portas, e também fechar todas as brechas. Muitas vezes nós deixamos brecha aberta por falta de perdão. A maioria é falta de perdão, é rancor, é mágoa, é ressentimento de algo que aconteceu lá atrás, é algo que nos impede do nosso crescimento espiritual. São raízes que foi fincada lá no passado e está impregnado na nossa vida, e nós não sabemos como se libertar. Então hoje eu chamo você a orar comigo,
Eu chamo você a participar dessa oração e vamos orar repreendendo essas pessoas que estão presas nas drogas, no vício, no álcool, em tudo quanto é tipo de imundícia e de impureza que existe no nosso meio. Vamos orar? Espero que essa palavra cresça e brote no seu coração, assim como Deus colocou no meu coração, assim Deus coloca no teu coração também, porque muitas palavras que eu falei talvez não ficou bem ampla, mas que Deus possa revelar o oculto e o escondido, para que você cresça cada dia mais no amor, na caridade, nos princípios que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque suas mãos no coração, coloque a sua mão aonde você tem uma dor, aonde você quer um toque do Espírito Santo, porque a palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Então, somente com Cristo nós podemos fazer. No nome de Jesus nós podemos orar e repreender. No nome de Jesus nós podemos determinar a cura da sua vida, a cura e a libertação para aquela pessoa que você almeja ser liberto. Também aquelas portas que estão fechadas, também você pode determinar, porque a palavra de Deus, ela é amiga e inseparável. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos o Teu poder, porque a Tua presença já está aqui através da Sua palavra. Então nós clamamos o Teu poder, o agir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó Deus, venha revestir nós do Teu poder, venha revestir nós da virtude do céu. Toca, Senhor, nos nossos corações, nas nossas entranhas. Ó Deus, começa a visitar cada pedido de oração que nós estamos aqui com as mãos em cima, e aqueles demais que estão nos nossos corações, aquelas pessoas que, se fosse para nós colocar nesse caderno, não caberia. Então, ó Deus, que o Senhor visita essas pessoas, que o Senhor visita as pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão usando o balão de oxigênio em casa, pessoas que estão atrofiadas, pessoas que estão internadas em lugares de recuperação. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor começa a visitar essas pessoas, começa a tocar nesses corações, começa a quebrantar esses corações para que haja perdão, para que haja libertação, para que haja livramento. Traz também, Senhor, o bons pensamentos para essas pessoas que andam abusando da sorte, abusando da vida e não valorizando nem as suas vidas, nem a vida dos demais. Pessoas que faz roleta russa com arma de fogo, pessoas que andam fazendo cobracia com veículos, com moto e etc. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que essas pessoas venham a ter mais cuidado com a sua vida, com a vida dos demais. Ó Deus, no nome de Jesus também nós clamamos a Ti, Senhor. Venha libertar, Senhor, as pessoas de todo mal, de todo vício, de toda impregnação maligna, de todo tipo de oferenda, de todo tipo de ritual, de todo tipo de comida consagrada, de todo tipo de levante das trevas contra as nossas vidas, contra a nossa família. Ó Deus, no nome de Jesus, começa a tocar, Senhor. Toca, Senhor, nessa coluna, toca, Senhor, nesse ovário, toca, Senhor, nessa bexiga, toca, Senhor, nesse canal aonde está com ardor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai esquadrinhando, Senhor, os nossos tendões, vai nos dando força, vai trazendo-nos a essência da Tua presença. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós determinamos com o poder da Tua palavra, que no nome de Jesus nós lideramos, Senhor, a nossa vida, lideramos essa oração, e nessa liderança nós pedimos a intervenção de todos os males contra a nossa família. Ó Deus, no nome de Jesus também vai livrando, Senhor, vai livrando nós dos ataques dos nossos cérebros. Ó Deus, no nome de Jesus, essa pessoa que está com o cérebro paralisado, que deu um AVC, um derrame cerebral,
Ó Deus, no nome de Jesus, começa a esquadrinhar, Senhor, essa pessoa. Começa a tocar, Senhor, nesse cérebro aonde está parando ou aonde ficou com uma sequela, com uma deficiência. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa comece a sentir, Senhor, tipo umas agulhadinhas, para que ele sinta o poder do Senhor agindo na vida deles. Que essa vista que está escura, essa pessoa que enxerga somente pelo vulto, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor é a luz do mundo, o Senhor começa a curar a vista dessa pessoa, o Senhor começa a clarear as vistas dessa pessoa, começa a curar essa córnea, começa a tirar essa sombra que está sobre os seus olhos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, essa pessoa que tem esse problema no olho começa a ser tocado agora pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, no nome de Jesus também, nós clamamos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que têm dores na perna, dor no calcanhar, que o Senhor vai curando essas pessoas. Vai, Senhor, essa pessoa que pisou, Senhor, em lugar indevido, sem saber, e um mal se alojou sobre as suas pernas. Então, que no nome de Jesus, Pai, aquebranta todo esse mal, assim como está escrito em Mateus 6, que o Senhor livra nós de todo mal. Então, que no nome de Jesus, que essa palavra se cumpra na vida dessa pessoa que pisou nesse embrulho. Então, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai cancelando todo esse mal. Ó Deus, no nome de Jesus também, Senhor, protege nós de toda ave de rapina, de todo levante das trevas contra a nossa vida e de todo tipo de palavras diabólicas que é assolado nos nossos ouvidos. E também, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, não deixe nós cair no amedrontamento, nas ameaças e nas ciladas do inimigo. A tua palavra diz que ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco, o Senhor é nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Então nós confiamos no Senhor e por isso nós estamos aqui determinado a orar, a falar do teu amor. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor traga, nos dê sabedoria, porque a tua palavra diz que água profunda é o homem que tem sabedoria, e que nós possamos exercer, e todo aquele que exerce, esse realmente conhece a sabedoria, e a sabedoria vem de ti, meu Pai. Então, que nós possamos conhecer a essência do teu poder, a virtude do Senhor sobre as nossas vidas. Que no nome de Jesus, Pai, também o Senhor venha a visitar, Senhor, todos os membros da nossa família, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão trabalhando, todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que necessitam de uma bênção na área emocional, todos aqueles que precisam de uma libertação, de uma cura espiritual. Que o Senhor venha tocar, Senhor, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha quebrar todos os tipos de raízes do antepassado, porque a tua palavra diz que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, se um dos nossos antepassados te afrontou e fez algo que te magoou, que te causou danos, Pai, que foi contra a tua palavra, e que haja uma retaliação contra nós, então que no nome de Jesus, Pai, esse mal seja repreendido, seja cancelado, essas raízes sejam cortadas, seja arrancada, que no nome de Jesus, Pai, que traga libertação para essa família. Ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, esse casal, que esse casamento que não flui, essa pessoa que só vive brigando e falando de divórcio, falando de separação, e que não há uma firmeza dentro desse casamento. Então, que no nome de Jesus, Pai, repreende esse ataque maligno, repreende esse distúrbio aonde esse casal não se encontra e não sabe o que está acontecendo em seus meios. Então, ó Deus, os filhos que afrontam o pai, as filhas que afrontam a mãe, e esse casal que não se entende por nada. Então, que no nome de Jesus, Pai, que todo mal seja quebrado, Senhor, de acordo com o que chega aqui para nós, ó Deus, nós te apresentamos. Então, que no nome de Jesus, Pai, venha visitar, Senhor, esse jovem, visita, Senhor, essa jovem, visita os nossos jovens, Senhor, livra eles das drogas, livra eles, Senhor, do vício,
Livra eles, Senhor, de toda a impregnação do mal. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, livra eles tanto do cigarro quanto da bebida. Abençoa eles, Senhor, com sabedoria, para que eles possam ver os feitos do Senhor na vida deles, e que no nome de Jesus que haja paz dentro dessa casa, que realmente essa casa se torne um lar. Então que no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, esses espíritos de acusação contra esse homem, contra essa mulher, sejam cancelados, sejam esclarecidos, e que não haja nenhum tipo de engano em meio a esse casal. Ó Deus, no nome de Jesus também nós clamamos, Senhor, por esse espírito de gripe, esse ataque de gripe que está acontecendo em geral. Então que no nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos esse vírus que está assolando as pessoas, porque nós temos visto em pandemia. Então que no nome de Jesus, Pai, o Senhor repreende esse espírito maligno, esse espírito de gripe, essa tosse, esse algo que está assolando as pessoas depois da pandemia. Então que no nome de Jesus, Pai, livra nós desse mal, porque a Tua palavra assim está escrito, que nenhum mal, nenhuma peste adentrará sobre as nossas portas. Então que essa palavra se cumpra nas nossas vidas, Pai, e no nome de Jesus, assim como está escrito, que essas palavras se cumpram na nossa vida. Livra nós dessa peste perniciosa, desse espírito de gripe, dessa febre mortal, desse mal que está assolando a humanidade. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, nós repreendemos esse vírus e repreendemos todo o mal, todo tipo de moleza no corpo, todo tipo de enfraquecimento, todo tipo de escorrimento no nariz, enfim, Senhor, todo tipo de enfermidade respiratória, nós cancelamos agora, em nome de Jesus. Ó Deus, também nós repreendemos, Senhor, todo tipo de enfermidade cancerígena, todo tipo de enfermidade nos ossos, todo tipo de enfermidade no sangue, nós repreendemos no nome de Jesus. Ó Deus, que a Tua presença, Senhor, seja palpável no nosso meio, que o Senhor muda o nosso DNA e abençoa, Pai, porque o nosso DNA tem a essência do Teu nome, Pai, e o nosso DNA está com a essência do Teu poder, da criação que o Senhor fez nós com as Suas próprias mãos. Então que no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai tocando nas nossas vidas e vai esquadrinhando, Senhor, assim como está escrito no Salmo 103, que o Senhor esquadrinha as nossas entranhas, o Senhor esquadrinha os nossos rins. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, cura, Senhor, o enfermo e liberta o oprimido, alivia, Senhor, todo tipo de fardo e aquebranta, Senhor, todo tipo de acusação. Ó Deus, liberta as pessoas do ferrolho da vida, liberta, Senhor, essas pessoas que estão presas nos maus costumes, nos vícios, na pornografia, na idolatria, em nome de Jesus, Pai. Vai tocando, Senhor, em todas as pessoas, vai curando, liberta, Senhor, salva, Senhor, adentra sobre ao nosso meio e visita, Senhor, cada um segundo a Tua vontade, segundo a Tua misericórdia, Pai. Não porque nós merecemos, mas sim porque a Tua misericórdia é longânima e é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, todo o povo que vive aqui sobre a face da terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas limitações e visita, Senhor, cada membro da nossa família. Nós oramos agradecidos pela Tua graça e misericórdia. Ó Deus, no nome de Jesus também nós apresentamos todas as autoridades que tem sobre as nossas vidas, apresentamos todos os empregadores, apresentamos, Senhor, todos os trabalhadores, apresentamos, Senhor, todos aqueles que movimentam a mercadoria até chegar às nossas mesas. Também nós agradecemos pelo nosso trabalho e agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Ó Deus, no nome de Jesus, dê ordem aos Teus anjos para que segure os 4 ventos sobre a face da terra, para que não haja tempestade, para que não haja mau tempo.
para que a nossa terra seja uma terra frutífera e produtiva, para que não haja nenhum tipo de escassez, mas sim que as benevolências do Senhor continue nos abençoando, continue produzindo e frutificando toda a face da terra. Ó Deus, que no nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam sobre as nossas vidas e que todo mal seja repreendido, todo mal seja cancelado e que todo tipo de levante das trevas seja aniquilado e que caia por terra e saia da nossa vida, saia do nosso meio, saia da vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Todo tipo de enfermidade sai e todo tipo de acusação, todo tipo de levante, todo tipo de amedrontamento e todo tipo de palavras malditas seja cancelada e seja retirada agora pelo poder da oração e pelo poder do nome de Jesus. Que Deus seja louvado e bendito e santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, chegamos aqui ao término desse culto, dessa live, e que você possa colocar suas mãos no coração, sentir algo para agarrar, e assim está escrito em Números capítulo 6, que nós colocamos o nome do Senhor sobre os filhos de Israel, e assim Deus os abençoe. Então, que nós colocamos assim as letras do nome de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, que é Yud, Re, Vav, Re, Yahweh de Israel. Então, que assim o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua vida, a paz sobre a sua família, a paz sobre o seu trabalho, a paz sobre a sua saúde, a paz sobre a sua alma, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, um ótimo término de sexta-feira, um sábado e um final de semana abençoado e uma semana cheia das presenças e das virtudes do céu para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.